Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights relevantes de gestores, participantes do mercado, empreendedores e, sobretudo, de pensadores sobre o nosso mercado e nosso ecossistema econômico. Hoje nós vamos falar com uma figura muito especial, que nós estamos há um tempo aqui para trazer para o programa, para ter essa conversa com vocês. Alguém que participou muito da nossa história, mas hoje vamos falar especialmente, aproveitar um pouco sobre sua visão, não de passado, mas de futuro. Hoje nós vamos falar com o Maílson da Nóbrega, foi ministro da Fazenda e hoje é sócio da Tendência Consultoria. Vamos falar um pouquinho sobre perspectivas do Brasil, naturalmente sobre economia, grande economista que é. Maílson, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é meu, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Eu queria começar com uma pergunta que passa pelo seu debate em diversos momentos e eu acho que é um pontapé interessante para a nossa conversa de hoje, sobretudo pelo nosso momento. E aí eu queria começar com essa pergunta, provocação. Existe desenvolvimento sem Estado, Maílson? Não, claro que não. Tá? Aliás, o Estado existe desde priscas eras, né? Não era tão estruturado quanto hoje, mas a Babilônia foi o que foi, o Egito Antigo foi o que foi, porque tinha o Estado, né? Não era o Estado do regime democrático de hoje, não tinha judiciário independente, às vezes não tinha nem legislativo, mas tinha um comando, né, que ditava regras, comportamentos, né, estimulava atividades, construía infraestruturas, ampliava as cidades. Tudo isso foi tarefa na atividade do mercado e continua sendo hoje, né? Hoje é muito mais sofisticado, né? Porque o mercado, ao longo desse tempo, nós aprendemos muito, inclusive sobre o papel das instituições. Qual é o papel do Estado na economia moderna? A gente sabe que tem variações, divisões em torno disso, né? Tem a visão intervencionista extrema, que é a professada pelo PT, por exemplo. O PT acha que o Estado é o promotor por excelência do desenvolvimento e o gasto público é a mola da expansão econômica. Isso é uma visão completamente doida, equivocada, mas é a visão aqui que o PT tem. E tem o outro extremo, né? O outro extremo hoje é o Milei, na Argentina, né? É a história de que não é preciso nem ter Banco Central. Na cabeça dele, a economia funciona tão sozinha que não precisa de Banco Central, o que é uma maluquice do outro lado, né? E ele tem uma visão ultradireitista, ultra-radical da economia de mercado, né? Uma coisa que nem no século XVII, XVIII se praticava do jeito que ele imagina. Né? Mas enfim, a resposta definitiva é: o Estado é fundamental para o desenvolvimento econômico. Você trouxe esse ponto da ausência de Banco Central e tangenciona outro tema de muita discussão hoje em dia sobre a função da moeda na economia. A gente vem de um plano econômico que mexeu lá atrás com as estruturas, definições tradicionais de moeda, e hoje a gente vive num questionamento sobre como os criptoativos mudam a relação da moeda com o Estado e, eventualmente, a própria figura do Banco Central como provedor dessa moeda líquida. Como você vê esse movimento, Maílson? Como você enxerga a função da moeda nos dias de hoje? Olha, a moeda tem três funções básicas, né, que foram identificadas há mais de um século e continua válida, né? A moeda tem uma função de reserva de valor. Isto é, se não tiver inflação e você botar dinheiro debaixo do colchão, pode passar o tempo todo lá, vai valer sempre a mesma coisa. Né? Claro que isso não é mais observado em lugar nenhum, até o mínimo de 2% existe de inflação nos países ricos. A segunda, a moeda é uma unidade de conta, isto é,
nós referenciamos os bens e serviços numa moeda, aqui no Brasil. Uma camisa vale tantos reais, um automóvel vale tantos reais, uma viagem ao exterior vale tantos reais, e assim por diante, né? Claro que para o exterior você tem que converter a uma taxa de câmbio. E a terceira função é da unidade, de meio de troca, ou seja, você compra e vende com a moeda, né? O que provavelmente lhe preocupa você, Felipe, pode a moeda impactar negativamente o crescimento? Pode. Se há uma expansão inadequada da moeda para financiar gastos públicos, por exemplo, isso vai aumentar a demanda da economia, né, das famílias, das empresas e do próprio governo. E como isso não corresponde a um aumento da oferta, né, isso gera um desequilíbrio entre oferta e demanda que provoca inflação. Por exemplo, portanto, o cuidado com a moeda, a maneira como ela se expande, é uma tarefa fundamental numa economia moderna, e isso é confiado a um banco central independente, preferentemente. E quais são os danos? Você, ministro, que participou e vivenciou por dentro do próprio sistema a luta contra a inflação, quais são os danos que quem está chegando agora, quem chegou num Brasil pós-inflacionário naquele princípio, a gente ainda tem muita inflação, a gente vai conversar disso também mais adiante, mas quem viveu o mundo mais estável que a gente tem hoje, o que é de tão danoso à economia, o descontrole da inflação? E quais são os seus princípios? Ora, em primeiro lugar, a inflação dificulta ou impede o cálculo econômico. Quando você tem inflação de 10, 15, 20% ao mês, como a gente teve no Brasil, né, as pessoas não memorizam os preços. Então, se você vai comprar um litro de leite hoje e custa, digamos, 10 reais, sei lá, e amanhã vai custar 20, depois 30, depois 40, o consumidor não se lembra mais quanto pagava. E isso é muito ruim para efeito de funcionamento da economia. Normalmente, as classes menos favorecidas, ela se prejudica pela ausência de memória dos preços passados. Mas, mais do que isso, a inflação ela é danosa para as classes menos favorecidas, porque elas não têm meios de se defender do processo de alta de preços, né? Geralmente, as classes mais favorecidas investem seus recursos, têm assistência de bancos, sabem fazer cálculo, têm informação, né? E às vezes até ganham com a inflação, né? Dependendo do setor de atividade que ele exerce. Não é? No longo prazo, ninguém ganha, todos perdem. Não é? Então, a inflação, nesse sentido, ela é tremendamente prejudicial ao desenvolvimento, porque ela reduz a eficiência da economia, e a redução da eficiência implica a queda da produtividade. E a produtividade, como a gente sabe, é o principal fator de geração de riqueza de um país. No passado, Felipe, havia uma crença no Brasil, hoje a gente vai rir dessa crença, mas era comum, eu vi isso. O Brasil precisa de um pouquinho de inflação para crescer. Eu vi um ministro declarar isso, no tempo que eu estava no governo, eu era assessor lá no Ministério da Fazenda, no Ministério da Indústria e Comércio, no Banco do Brasil, por onde eu andei, né? E a gente pagou preço alto por essa, digamos assim, leniência com a inflação, né? A inflação é terrível por qualquer ano que você imaginar. Além disso, você tinha um problema sério que impactava a inflação, que era a estrutura institucional da gestão macroeconômica do Brasil, né? Nós tínhamos 2 orçamentos como fonte de despesa, o orçamento da União, que era, digamos, equilibrado, o governo até festejava isso, o orçamento da União é equilibrado. Por que ele era equilibrado? Porque muita despesa acontecia no outro orçamento, que era o orçamento monetário. O orçamento monetário, que era aprovado pelo Conselho Monetário Nacional e não pelo Congresso, ele era a consolidação dos balanços do Banco do Brasil e do Banco Central, né? Então, o Banco do Brasil, como é que operava o orçamento monetário? O Banco do Brasil tinha acesso a uma conta movimento, é como se fosse um cheque especial. O Banco do Brasil sacava o que quisesse do Banco Central, né, para atender
recomendações do governo de financiar amplamente a agricultura, as exportações, a indústria e assim por diante, né? E o Banco Central também operava o orçamento monetário através de uma coisa realmente inacreditável. Hoje a gente vê, né? O Banco Central exercia funções de desenvolvimento. Era uma espécie de BNDES, né, para a agricultura, a indústria e as exportações. E como é de onde vinha o dinheiro do Banco Central? Uma autorização do Conselho Monetário Nacional. Olha, pode gastar X bilhões, não sei qual seria a moeda, né? E está tudo bem. E como é que funcionava isso? De um lado, isso gerava expansão de moeda, seja pela expansão dos depósitos do Banco do Brasil, depósito à vista do Banco do Brasil, isso é moeda, né? O Banco do Brasil era autoridade monetária, a autoridade monetária hoje única, que é o Banco Central, era dupla. O Banco do Brasil de um lado, o Banco Central de outro, né? Então, isso gerou a expansão espetacular do Banco do Brasil. Por exemplo, início dos anos 1980, fim dos anos 1970, o Banco do Brasil chegou a ser o 8º maior banco do mundo. Isso não tinha a menor lógica. O Brasil não tem dimensão da economia. Por que o Banco do Brasil era o maior 8º banco central? Desculpa, 8º maior banco do mundo. Porque ele não tinha limites para dar crédito. O limite para dar crédito era a capacidade de processar as operações e atender as demandas. E o governo mesmo dizia para o Brasil, olha, empreste para a agricultura que isso não tem limite, para você não tem limite, né? Eram as operações sem limite, certo? Mas a grande fonte de financiamento dessa doideira, digamos assim, né, institucional, era a dívida pública. Então, a dívida pública, a expansão dela era autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e não pelo Congresso Nacional, né? E a dívida pública se expandia não para financiar investimentos em infraestrutura do governo, mas para gerar recursos para as operações de crédito do Banco do Brasil e do Banco Central. E tudo isso deu no que deu, como a gente sabe, né? Isso tinha um efeito de expansão da demanda que foi uma das grandes fontes da inflação daquele período. Claro que teve outros erros comunicados acontecidos nessa época, que foi, por exemplo, em 1979, o governo federal propôs ao Congresso mudar a política salarial, né? A política salarial, o salário passou a ser reajustado pela inflação passada. Isso gerou um processo que os economistas conhecem, né, que é a da corrida preço-salário. Então, os preços sobem, o salário tem que subir. O salário sobe, o custo aumenta, aumenta o preço, e aí vai numa coisa infernal. E, finalmente, só para concluir esse briefing de inflação no Brasil, né, que Perfeito. tem características tipicamente brasileiras, com o tempo, todos os preços, salários, contratos passaram a ser reajustados pela inflação passada. E o governo deu exemplo para isso, que foi a criação da obrigação reajustável do Tesouro Nacional, lá em 1964. Né? Então, o que tem BTN hoje era ORTN. E a correção monetária só era permitida para os títulos do governo, emitidos pelo Tesouro, e para a caderneta de poupança. Mas, com o tempo e a inflação, não é, se expandindo, essa indexação se generalizou. Então, preços, salários, contratos, tudo se reajustava pela inflação passada. Isso gerou o que veio a ser denominado uma inércia inflacionária. A inflação de hoje seria a inflação de amanhã, que seria a inflação de depois de amanhã, e quando havia um choque de oferta, por exemplo, uma queda de safra, um aumento dos preços do petróleo, a inflação mudava de patamar. Portanto, o Brasil tinha criado uma inflação que era imune aos instrumentos clássicos de controle da inflação, que são a política monetária e a política fiscal. Os preços andavam sozinhos por essa inércia. Tanto assim que, quando a inflação começou a bater em 3 dígitos, né, começaram a aparecer as ideias de como lidar com isso. Porque a inflação só subia, nunca descia. A não ser que fizesse uma coisa tão drástica de política monetária, botar o juro no céu, aumentar o déficit público, que isso geraria, vamos dizer, uma contração
para controlar os gastos e controlar a demanda tão gigantesca que se tornaria impossível do ponto de vista social e político. Portanto, o Brasil não tinha como debelar aquela inflação, e eu vivi esse período lá como assessor de ministro, como secretário executivo e finalmente como ministro. Né? Surgiram duas ideias. A primeira, que é a ideia do congelamento de preços e salários. Se congelar preços e salários, proibir a indexação por um ano, e se imaginava, ingenuamente, naquela época, né, mas isso era feito com a melhor das intenções. Vários economistas escreveram livros sobre isso, textos, artigos, etc. E tinha dado certo em Israel. Sim. Israel debelou a inflação de quase 500% com congelamento de preço e salário, mas com um acordo entre trabalhadores, governo, setor privado, e o apoio decisivo e financeiro dos Estados Unidos, com uma doação de um valor naquela época que equivalia a 1,5% do PIB de Israel. E estava dando certo na Argentina. Na Argentina tinha um plano chamado Plano Primavera, né? Que era um congelamento de preço e salário. Eles fizeram antes da gente. Né? A gente fez em fevereiro de 86, eles fizeram no segundo semestre de 85. Deu certo em Israel, está dando certo na Argentina, então vai dar certo aqui, vamos fazer. Né? Aí veio o Plano Cruzado, não sei se você era nascido nessa época, 1986, né? Que gerou uma euforia no Brasil, vai dar certo. Né? Apareceu o fiscal do Sarney para ir no supermercado, ver se o preço estava congelado mesmo. E o congelamento fracassou porque não tinha como não fracassar. Porque a ideia, embora bem intencionada, ela não funcionava. Porque quando o congelamento era feito, você tinha vários produtos que tinham se reajustado 29 dias antes. Sim. Então, a empresa entrava no congelamento com um preço equivalente a 70% do seu custo. Então, aí ela quebrava. O que acontecia? A empresa parava de produzir, os agricultores paravam de mandar boi para o frigorífico, os outros armazenavam a sua produção, e houve uma contração forte da oferta, né? Aí começou a faltar produto nos pratos da prateleira do supermercado, e era o momento que esse plano fracassava. Depois do Plano Cruzado, os seus sucessores, né, no governo Sarney, o Plano Bresser e o Plano Verão, eram tentativas de dizer o que deu errado no Plano Cruzado. Porque não teve um ajuste fiscal adequado. O Plano Bresser buscou isso, mas também não funcionou. Enquanto que no Plano Verão, aí era uma coisa super modesta. Eu estava lá, eu era o ministro. Né? A nossa ideia não era debelar o processo inflacionário. Já estava todo mundo convencido que era impossível. Na verdade, a ideia era evitar a desorganização da economia em 1989, onde iria haver a eleição presidencial, quase 30 anos depois da última, que foi a eleição do Jânio Quadros, em 1960. Né? Então, o Plano Collor fez dois congelamentos, mas aí era um complemento de uma coisa que eles acreditavam que ia resolver, que é uma contração forte da demanda com o confisco, né, digamos Sim. assim, como ficou conhecido. Né, você só tinha direito a 50 cruzeiros, né, o resto ficava congelado. Né, e também não deu certo. E aí, a outra corrente começou a despontar, que é uma corrente proposta por dois grandes economistas brasileiros, o André Lara Rezende e o Pécio Arida, que era o de imitar a hiperinflação europeia. A hiperinflação de alguns países da Europa, dos anos 20, a inflação acabava em 24 horas. Por quê? Porque como a moeda perdeu todas essas características que eu falei aqui, né, ela ficou valendo só como meio de troca. Né? Porque não adianta fixar um preço em marcos do leite, nem ia se lembrar, tá certo? E ficou clássica a ideia de que você levava o dinheiro num carrinho de mão, né, para a mercearia, para comprar o pão e o leite, digamos assim, né, e alguns outros produtos. E o que aconteceu? Nesse caso, a sociedade passou a utilizar uma unidade de conta crível, que era o dólar. Então, todos os preços passaram a ser indexados em dólar, o que significava que a taxa de câmbio determinava a taxa de inflação. Por exemplo, se o marco desvalorizasse 10% no dia,
naquele dia a inflação subia 10%. Não era tão mecânico, mas era mais ou menos assim, né? Como é que resolveu? Um belo dia, um programa que do governo, que não cabe aqui comentar, gerou uma grande credibilidade nos títulos do Tesouro. Então, o valor de um marco de um título do Tesouro hoje foi o mesmo amanhã, a inflação acabou. Certo? Então, a ideia era imitar isso. Acabou, modo de dizer, né? Baixou assim para perto de 1% ao mês, sei lá, né? Ou menos do que isso. A ideia era o seguinte: vamos imitar isso, induzir a sociedade, que no caso brasileiro não adotou uma outra unidade de conta, não houve dolarização da economia brasileira, nós vamos induzir a sociedade a usar uma unidade de conta, que quando ela estiver disseminada, ela vai ser a nova moeda. No primeiro momento era a ORTN, então os preços seriam referenciados em ORTN. Uma camisa 5 ORTN, um sapato 10 ORTN, e assim por diante. Como a ORTN tinha acabado, né, nos vários programas de congelamento de preço e salário, eles criaram a URV, a Unidade Real de Valor, quando houve a disseminação, a inflação despencou, não para 0, não para 1, mas no primeiro ano ficou nas proximidades de 10%. Você tira... Desculpa essa longa introdução. De forma alguma, excelente, você tira aquele componente da inflação por memória, e aí você vai para cenários mais realistas, mas naturalmente aí tem uma série de outros conjuntos que compõem a inflação brasileira, inclusive o próprio gasto público, né? E aí eu queria aproveitar esse ponto justamente para traçar essa ponte e a gente discutir um pouco do que é dívida pública hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já superou a marca de 100% do PIB há muito tempo e não parece dar nenhum sinal de arrefecimento nesse crescimento de dívida. Como essas economias atuais, Mailson, estão lidando ou pretendem lidar com esse nível de endividamento público? Olha, essa é uma questão muito debatida. Tem vários artigos sobre isso nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né? A percepção de que é insustentável uma elevação persistente da dívida pública, até no Japão, né? No Japão, a relação entre a dívida e o PIB já deve estar ao redor de 300%. Mas no Japão tem uma vantagem, né? Que o Japão tem uma altíssima taxa de poupança. Então, tem dinheiro para comprar os títulos do Tesouro, as pessoas acreditam no Tesouro, e apesar dessa dívida muito grande, isso não gera inflação, digamos assim, no Japão, nem gera desconfiança quanto à capacidade do governo de um dia pagar essa dívida, né? E por isso não tem influência nos preços das incertezas quanto à solvência do Tesouro, certo? Muito bem. Nos Estados Unidos, mesma coisa, a relação dívida-PIB nos Estados Unidos está perto de 200% já, né? Na Itália já está perto de 250, né? E na Europa tem uma regra que diz o seguinte: a relação entre a dívida e o PIB não pode ultrapassar 60%, mas praticamente todo mundo já deixou de observar isso. Talvez até o alemão já, eu não me lembro bem, né? Então, é claro que isso é insustentável. Vai chegar um dia que os mercados vão perceber que não paga, né? Isso leva tempo, né? Porque primeiro tem uma desclassificação da nota de crédito do país, os ricos têm triplo A, né? Daqui a pouco é só duplo A, daqui a pouco é só um A, daqui a pouco é B, e daqui a pouco fica uma classificação de título altamente arriscado. E aí vai dar um problema sério, né? No Brasil, esse problema existe, e nós não temos as instituições, digamos assim, a solidez econômica, né? a rigidez, digamos assim, do sistema financeiro. O Brasil jamais poderá pensar em ter uma relação dívida-PIB parecida com a do Japão, porque em algum momento a percepção será de que não vai pagar, né? E nós estamos nessa trajetória, infelizmente, né? A trajetória do Brasil é de crescimento continuado desta relação. E esta relação, deixa-me repetir,
é o principal indicador de solvência do setor público. Por exemplo, essa relação está agora em 78% do PIB, se não me engano. E era 72% no começo do governo Lula. Aumentou 6 pontos de percentagem. E qual é o objetivo de qualquer política econômica quando se olha finanças públicas e o que ela gera de previsibilidade ou incertezas? Não é? É que, em algum momento, o governo tem que estabilizar essa relação e depois começar a declinar, né, a mesma relação. Né? Por exemplo, o Brasil está entre os 3 países em que essa relação é das mais altas do mundo, entre os países emergentes. Né? Então, junto conosco, a Líbia e o Egito. Imagina com que companhia nós estamos. Né? Então, nada contra esses países, mas a comparação é muito ruim para o Brasil. Entendeu? Só que, para que estabilize essa relação, os cálculos variam, mas é preciso gerar um superávit primário, isto é, a diferença entre receita e despesa, excluídos os custos financeiros da dívida, de 1,5% a 2% do PIB. O ano passado deu déficit, esse ano o governo está prometendo um equilíbrio, mas o equilíbrio vai ser pelo limite inferior, que é 0,25%. Então vai dar déficit primário esse ano também. Né? Algumas estimativas apontam que essa relação entre a dívida e o PIB, por volta de 2027, 2028, vai estar acima de 90%. E tem mais um ponto, Felipe, que tem que ser assinalado, é que a maneira como a gente calcula essa relação é diferente do que fazem os outros países. Né? No Brasil, a gente não considera na dívida pública a carteira de títulos do Banco Central. E eu acho até correta essa métrica, né? Mas no mundo inteiro considera. O que significa, quando a gente está falando numa relação dívida-PIB de 90%, para os padrões mundiais pode ser 95%, entendeu? 93%, 95%, por aí afora. Então, isso tende a gerar uma trajetória explosiva dessa relação. E aí, só para completar essa longa história, né, em algum momento, 2 coisas podem acontecer. A primeira é o que os economistas chamam dominância fiscal. Isto é, a política monetária passa a ser ditada pela situação fiscal. E o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, toda vez que tiver que aumentar a taxa Selic, ele vai pensar 2 vezes, porque isso vai piorar muito a situação fiscal. E aí o Banco Central fica atado na sua função de assegurar a estabilidade da moeda, e isso gera um descontrole inflacionário. E o segundo é o chamado momento Minsky. Minsky é o sobrenome de um economista americano que faleceu alguns anos atrás, e ele foi o economista que mais estudou crises financeiras no mundo, né? Desde a crise das tulipas na Holanda, que você conhece, os Estados Unidos também conhece, né? E esse momento Minsky foi usado para caracterizar ou denominar o estouro que levou à crise de 2008. Então, anos antes, havia muito questionamento da securitização de hipotecas, ou seja, os bancos americanos financiavam largamente a compra de imóveis e depois securitizavam isso, vendendo esses créditos no mundo inteiro. Né? E isso levou os governos a facilitar esse tipo de crédito, porque agora a pessoa de baixa renda podia comprar casa. O americano começou a comprar 3 casas, houve um processo de especulação imobiliária, né? E todo mundo começou a dizer, olha, não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, esse pessoal não tem como pagar e tal. E um dia quebrou o Lehman Brothers, né? Como a gente sabe, em setembro de 2008, e alguém olhou, por que quebrou o Lehman? Porque ele tinha uma carteira hipotecária insustentável. Aí houve um colapso. O colapso se dá em 24 horas. Né? Então, o Brasil precisa ter muito cuidado, todos nós, com essa questão da dívida, porque não é infinita a capacidade do governo de se endividar. Isso pode dar muito errado em algum momento. A gente tem enfrentado esse aumento de dívida ao mesmo passo que vê uma estagnação econômica persistente ao longo das últimas décadas. A gente não vê crescimento econômico ainda
que com bastantes gastos governamentais. Aí eu queria aproveitar também essa ponte. Eu sei que você é podemos dizer que um otimista quanto a perspectivas de Brasil. Como a gente pode voltar a crescer diante desse cenário, sabendo que a gente tem limitações de infraestrutura, sabendo que a gente tem limitações de potencial de gasto do governo? Como a gente consegue colocar o crescimento econômico de volta nos trilhos e pensar em um Brasil crescendo economicamente de novo? Olha, Felipe, o Brasil, como se diz na linguajar de economista, o Brasil se tornou prisioneiro da armadilha do baixo crescimento. Para o Brasil ficar rico, o nosso PIB tem que crescer a um ritmo mais rápido do que o dos países ricos. É como se ultrapassar um automóvel, né? Para você ultrapassar a sua velocidade, você se emparelhar tem que ser uma velocidade maior. E para ultrapassar uma velocidade maior ainda, né? E o Brasil está enredado nessa situação. E é uma coisa tão curiosa para mim, né? Que nós já até nos acostumamos com essa mediocridade. Você vê todo mundo comemorando o crescimento de 2%. A economia vai bem, está crescendo 2%, 2,5%, agora é 3%. Não. Para o Brasil ficar rico, a economia tem que crescer mais do que isso. Só para você ter uma ideia, se o Brasil crescer, em média, 2% ao ano, que é o cálculo dos economistas, nós, inclusive, da Tendências, para o chamado potencial de crescimento, isto é, crescimento sem gerar pressões inflacionárias, nem problema de balanço de pagamento, com 2%, o Brasil levará 36 anos para dobrar o PIB. Se crescer 3%, vai levar 24 anos. Se crescer 2%, se crescer 4%, vai levar 18 anos. E aí, vamos lá, se crescer 6%, que é o ideal, vai dobrar a cada 12 anos. Né? Então, nós precisamos não precisamos nos conformar com essa situação. E por que o Brasil está nessa situação? Por duas coisas básicas. A primeira, baixa produtividade. O que gera a riqueza de um país é a produtividade, como eu já mencionei aqui. Né? A produtividade brasileira caiu bastante nos anos 50, 60. A produtividade brasileira crescia em média 4%, 4,5%. Agora, cresce zero qualquer coisa. Só tem um segmento que cresce a produtividade do Brasil, que é da agropecuária. Né? Na indústria está estagnada, né? Mas a agropecuária é menos de 10% do PIB. Entendeu? Só a agropecuária. Então, não é por aí que o Brasil vai crescer muito, entendeu? Embora temos que festejar essa alta produtividade da agricultura brasileira que decorre da tecnologia. 3/4 da expansão da pecuária no Brasil tem a ver com tecnologia e da qualidade do agricultor brasileiro, né? Sobretudo aquele que migrou para o centro-oeste, tá certo? Então, aí não vai longe, né? A produtividade está estagnada, digamos assim, né? Em termos práticos. Esse é o primeiro problema. Como é que resolve a produtividade? Com um conjunto de reformas que aumenta a eficiência da economia. Felizmente, uma delas foi feita recentemente, que é a reforma tributária. A reforma tributária vai recuperar de maneira importante a produtividade no Brasil daqui a uns 6, 8 anos, né? E o segundo problema é fiscal. O Brasil tem um sistema fiscal insustentável, periclitante. Certo? E isso deriva da mediocridade, digamos assim, com que nós criamos, ao medida que nós criamos, né, com o gasto obrigatório. O orçamento de 2025, o cálculo do governo, do Congresso também, é que 91% dos gastos primários do governo federal, 91% são obrigatórios. Mas isso formalmente é obrigatório. Quando você considera gastos que são obrigatórios na prática, por exemplo, o piso da educação, o piso de saúde, alguns programas sociais, acabando de fazer esse cálculo na Tendências, é 96%. Ou seja, o governo federal brasileiro dispõe de 4% do orçamento para financiar a atividade governamental e aquelas associadas com o investimento, a tecnologia, a inovação, né? E vai piorar, porque os gastos previdenciários
incluindo o BCP, o benefício de prestação continuada, já atinge mais da metade do orçamento. Isso vai aumentar por causa do envelhecimento, né, da população e por causa da vinculação do salário mínimo a gasto previdenciário, que é uma coisa equivocada que o Lula fez no início desse mandato, né? E o Ministério do Planejamento calculou que essa brincadeira do Lula, né, tudo bem que os trabalhadores mereciam, mas tinha que ter dito, mas não vale para aposentadoria, porque em canto nenhum do mundo, aposentado tem ganho por produtividade, entendeu? Então, segundo o cálculo do Ministério do Planejamento, que eu vi outro dia, da ministra Simone Tebet, em 10 anos isso vai custar 1 trilhão e 300 bilhões de reais ao governo federal. Isso é simplesmente mais de uma vez e meia a economia feita com a reforma da Previdência. Então, temos que rever isso. Né? Então, sem reformas estruturais, ou você caminha para uma incerteza grave na questão orçamentária, né? Isso gerará uma crise de confiança, e a crise de confiança vai significar fuga de capitais, depreciação da moeda. Depreciação da moeda significa pressão inflacionária. Então, o Brasil está nesse ponto que é muito delicado, né? E, infelizmente, o governo atual não tem a menor disposição de atacar esse problema. Pior, o Lula é contra atacar esse problema, porque ele inventou uma contabilidade fantástica, né? Para não dizer fantasmagórica. Talvez criativa. Criativa, mas é criativa. Diz assim, olha, salário e gasto de educação não é gasto. Como assim que não é gasto? Claro que é. Né? O que importa é que, para o gasto, é que vai sair o dinheiro do Tesouro. Não importa se ele é para turismo, para educação, para saúde. É isso e não é sustentável. Mas o Lula continua doutrinando equivocadamente a sociedade, dizendo: o presidente da República não pode falar isso. Os assessores têm que dizer isso para ele, porque ele vai criando uma crença equivocada na sociedade. Você pode gastar à vontade em investimento, em educação, em salário, que isso não vai ter problema nenhum. Certo? Então, você olhar esses dois problemas, em resumo, eu até misturei um com o outro: produtividade baixa e situação fiscal insustentável, isso não nos reserva um bom cenário para o crescimento da economia nos próximos anos. E podemos ter um encontro com o momento Minsk. Certo? A única coisa que consola, Felipe, e aí eu estou do meu otimismo, né, é que isso pode ser o detonador de um grande processo de reforma, que essa é a realidade brasileira. Se você olhar a história brasileira nas últimas 6 décadas, 60 anos, as grandes reformas aconteceram imediatamente a uma grande crise. Né? Você vê, 1964, que é o ano da intervenção militar no sistema político, a gente vinha de uma crise do governo João Goulart, né? Problemas sérios no orçamento, né? E o governo militar, nós podemos falar mal do governo militar do ponto de vista político e social, mas o governo militar foi muito eficaz no início para ficar às bases de um grande ganho de produtividade. A reforma do Castelo Branco criaram o Banco Central, reestruturaram o sistema financeiro, fizeram a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma do mercado de capitais e assim por diante. Né? Então, a economia cresceu muito entre 68 e 73, a média foi 11%. É tido como milagre. Né? O Delfim nunca aceitou essa palavra, ele dizia milagre é feito sem causa. O Brasil cresceu muito porque nós fizemos reformas estruturais que impulsionaram a produtividade. O segundo momento é a solução da crise inflacionária com o Plano Real. Né? Quando a economia se estabilizou, formou-se um ambiente favorável, né, a uma série de reformas estruturais, e nós tínhamos lá na presidência um presidente, um líder transformador, que era o Fernando Henrique Cardoso. Então, nós fizemos a lei de responsabilidade fiscal, aceleramos a privatização, negociamos, eu digo, a sociedade brasileira, né, através de seus representantes, a dívida de estados e municípios das capitais. Né? Tudo isso gerou uma estabilidade, né, institucional importante. Né? As finanças públicas começaram a tomar jeito.
Vários estados, por conta da negociação de dívida, tiveram que privatizar as suas empresas estatais. Nós privatizamos as telecomunicações, que foi uma coisa fantástica. O PT lutou até o último momento contra, né? O Lula fez um comício em Brasília contra a privatização da Telebrás. Imagina se a Telebrás ainda existisse hoje, né? Hoje a gente tem existe mais telefone celular do que gente no Brasil, né? Sim, E o Brasil dúvida. ganhou muito em termos de eficiência e produtividade com a privatização, particularmente de empresas como a Telebrás. E a Embraer, a Vale viraram empresas privadas de altíssima eficiência que contribuem para a produtividade. Então, sem resolver essas duas questões básicas, produtividade e insustentabilidade fiscal, não vamos muito longe. E como é que a gente avança em infraestrutura, que é uma... Desculpa, Felipe, te interromper. Tem um terceiro momento, que é o do governo Temer. Fantástico. Que foi aquele desastre econômico da presidente Dilma, né, que a economia caiu quase 10% no segundo mandato dela, né? Veio o Temer, um monte de ideias, fizeram o teto de gastos, a reforma trabalhista, a lei das estatais, vários programas que aumentaram a previsibilidade, reduziram as incertezas e melhoraram a produtividade. Né? Desculpa, eu te interrompi. Não, de forma alguma. Eu ia comentar justamente que um dos grandes gargalos, inclusive, para escoar o que a gente chegou a produzir, justamente é a limitação, restrição de infraestrutura. E a gente tem um cabo de guerra aí dessa inflexão, que seria justamente, eu preciso gastar infraestrutura, mas isso aumenta ainda mais meu gasto de governo se eu fizesse isso com o dinheiro estatal, e aí, consequentemente, eu tendo menos espaço de orçamento para investir em infraestrutura, meu gargalo de infraestrutura aumenta ainda mais. Dá para quebrar um pouco dessa engrenagem perversa para pensar em pequenos ajustes de produtividade e eficiência no Brasil? Ou a gente vai ter que esperar, de fato, a virada institucional, que geralmente só vem depois de um arroxo, uma crise maior primeiro? Olha, Felipe, do governo federal não pode se esperar muito disso aí, porque cada vez mais os recursos são limitados, minguantes. Né? A saída para a infraestrutura é a privatização em larga escala. Né? No caso de transporte, são as concessões. Felizmente, este governo está acertando nessa área, tem que se reconhecer, né? O ministro dos Transportes está fazendo um bom trabalho de concessões de ferrovias, rodovias. O Brasil está sendo cortado de sul ao norte, de leste a oeste, por ferrovia. Isso vai ter implicações muito positivas para a produtividade nos próximos anos. Né? Está acontecendo em várias áreas de infraestrutura. A saída é o investimento privado. Não é o PAC, tá certo? Na cabeça do Lula, o que vai gerar aumento de produtividade, vai gerar mais infraestrutura, é o PAC. Se você olhar o valor do PAC como proporção da economia, é muito pequeno, tá certo? Serve mais para propaganda, não é? Do que como efeito impulsionador do investimento em infraestrutura e na produtividade. E vamos passar pelo mesmo problema dos PACs anteriores. Já tem obra parando, até porque daqui a pouco faz o contingenciamento, esse contingenciamento alcança a construção de uma ferrovia, o funcionamento de alguma área de infraestrutura e assim por diante. Né? Isso é outro defeito desse problema de dispor de um 4% do orçamento para gerir as atividades do setor público. É que isso vai gerando desperdícios, porque o mercado exige, o governo, o Ministério da Fazenda e Planejamento concordam e vão fazendo contingenciamento. Então, primeiro que é uma coisa temporária. Essa história, a minha experiência aqui, nos últimos 50 anos, pelo menos, e eu participei de vários disso, eu tenho que confessar, né? Ajuste fiscal no Brasil é suspender despesa. Então, não pode contratar, não pode aumentar salário, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, ajuste fiscal para valer para o Brasil é mudança estrutural. É reduzir o gasto obrigatório com educação, com saúde, com previdência, com a nova reforma, e assim por diante, certo? Então,
A saída, deixa-me repetir, é a privatização em escala muito maior do que está acontecendo, né? Só para te dar uma informação importante, se você olhar, o último número que eu vi, deve ser até melhor hoje, 90% das melhores estradas do Brasil estão no estado de São Paulo, 100% privatizadas, certo? Então, isso é um reconhecimento que o Ministério do Transporte, felizmente, está fazendo. Não sei como é que o PT está absorvendo, não está chiando com essa história de concessões de ferrovias e rodovias, que é a saída, é uma das saídas. Nelson, eu queria já começar a agradecer aqui por esses grandes ensinamentos, tanto a perspectiva de quem viveu e participou do que foram os debates importantes do passado, quanto as projeções, né, pensar um pouco de futuro, o que a gente ainda pode fazer para tentar colocar nossa economia de volta nos trilhos. Foi uma participação que eu aguardei muito aqui para o programa e fico muito lisonjeado de tê-lo recebido, mas, sobretudo, de poder compartilhar um pouco dessa visão com as pessoas de casa. Eu queria... Felipe, sim. Você poderia me dar 1 a 2 minutos para concluir? Claro. É o seguinte, olha, isso é uma nota positiva, otimista, tá certo? O Brasil se preparou para a hipótese de o governo não conseguir resolver o problema do gasto obrigatório e a crise acontecer, certo? O Brasil está muito mais bem estruturado, de diversos ângulos. O Brasil tem uma democracia consolidada, o Brasil tem judiciário independente, com todos os problemas que o judiciário está aparecendo aí, né? O Brasil tem o agronegócio vencedor, né? A área de mineração também é espetacular no Brasil, fonte de geração de superávit comercial. O Brasil superou as fontes de crise do passado, que era a crise bancária, quebra de bancos em cadeia, crise de balanço de pagamento, a gente não pagava a dívida externa, isso ficou para trás. O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina. O Brasil tem um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, muito bem regulado, e tem empresas de classe mundial, inclusive algumas que foram privatizadas. E eu podia citar várias, mas eu gosto de citar a Embraer. A Embraer é hoje a maior produtora de jatos de até 150 lugares. E o ano passado, o jato Phenom da Embraer foi o que mais decolou e pousou em aeroportos americanos, né? A Embraer deixou a Cessna para trás. Isso são... A gente podia falar vários minutos aqui de exemplos parecidos, mas isso é que nos torna mais resistentes, mais resilientes aos efeitos de uma crise e para sairmos dela muito melhor, com um ambiente para realizar as reformas e, claro, tudo vai depender de quem esteja na liderança e acredite nessas ideias. Isso é fantástico. Olha, muito obrigado também, viu, Felipe, pelo convite, pela oportunidade que me deu de externar essas minhas posições. Foi uma conversa fantástica. Acho que fechou com chave de ouro trazer esse exemplo, especialmente da Embraer, Vale, empresas que nós conseguimos construir, nós como brasileiros, como sociedade, e que são, de fato, de classe mundial, que são referência pelo mundo inteiro, entregam um produto de muita qualidade, inclusive mostrando que a gente consegue sobreviver também não sem Estado, como se colocou na primeira resposta, mas com um pouco menos de Estado. Não é só a mão dele que a gente constrói a economia brasileira. Muito obrigado, Mailson, foi um grande prazer e deixa eu só encerrar aqui com uma pergunta quase que pessoal. Como é que vão as corridas, Mailson? Ainda está correndo? Ainda estou correndo. Sábado corri 6 quilômetros no Ibirapuera. Maravilha, o dia a gente se encontra por lá. Muito obrigado, Mailson, foi um grande prazer bater esse papo com você. Tá bom, grande abraço. Grande abraço. Tchau. Então, Você com o Dinheiro de hoje vai ficando por aqui com a grande participação do economista Mailson Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e, inclusive, um grande economista, sócio da Tendência Consultoria, para trazer para vocês essa visão de Brasil, um pouco de passado, mas, sobretudo, futuro. Você com o Dinheiro vai ficando por aqui, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês essas grandes mentes
do Brasil que fazem e pensam nosso mercado financeiro e a nossa economia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e manda lá pra gente também um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. É sempre um prazer, sempre muito importante pra gente, muito bacana pra gente receber esse contato, esse feedback de todos vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.